Palitas. Distribuição Sinapse. Escuridão, vento, turbilhão no mar, dilúvio, florestas em chamas, chuvas, raios no céu, terremotos, desmoronamento de montanhas e aterro de cidades. Ciclones que carregam água, galhos de árvores e homens pelo ar. Galhos com gente em cima, arrancados pelos ventos e misturados com o seu curso. Árvores rachadas, carregadas de gente, barcos despedaçados que se chocam contra os recifes. O sorriso e o entrelaçamento. Santana, a Virgem e o Menino Jesus, cerca de 1500, 1515. Leonardo da Vinci, 1452, Amboise, 1519. Museu do Louvre, Paris. Um solo rochoso, castanho avermelhado, termina no primeiro plano em um abismo. A paisagem exibe picos de montanhas, geleiras e vales para onde correm as águas. À direita, uma árvore muito escura na encosta de uma colina. No centro, Santana. Seus cabelos estão penteados em tranças que formam uma coroa ao redor da cabeça e estão cobertas parcialmente por um véu de 2 folhos que pende sobre a testa. Ela mantém os olhos abaixados e sorri. A Virgem Maria está sentada em seus joelhos. Ela usa um vestido cor-de-rosa decotado e bufante, com mangas de musselina acinzentada e transparente. Seu braço esquerdo e suas pernas estão envoltas por um longo manto azul. Maria se inclina na direção do menino Jesus, uma criança de 2 ou 3 anos. Nu e de cabelo encaracolado, ele está transpondo com a perna um cordeiro que se empina. A força nasce por violência e morre de sua liberdade. E quanto maior é, mais depressa morre. Repele furiosamente o que se opõe à sua destruição. Pode viver e matar a causa que constitui obstáculo para ela, e vitoriosa, morre. E quanto maior ela é, maior a sua potência. Toda coisa criada quer ser perene. Toda coisa constrangida constrange por sua vez. Nada se move sem a força. Leonardo começou a sua carreira de pintor por volta de 1472, no ateliê de Verrocchio, em Florença. Ele seria o autor do Anjo e das Paisagens no célebre Batismo de Cristo, de seu mestre. Na mesma época, ele pinta a Anunciação. Ele se destacou como retratista. Diversas Madonas lhe foram atribuídas, mas sem certeza. Ele inicia a adoração dos magos, que jamais chegaria a concluir. Ele troca a Toscana por Milão, onde se põe ao serviço de Ludovico o Mouro. Pinta A Dama com o Arminho e uma primeira versão de A Virgem dos Rochedos, provavelmente a que se encontra no Louvre hoje em dia. Em 1495, ele inicia a ceia para o refeitório de Santa Maria delle Grazie. Com a queda de Ludovico, Leonardo parte para Mântua, onde inicia um retrato de Isabella d'Este. De volta a Florença, prepara a Batalha de Anghiari para o Palazzo Vecchio. Destruído, restam apenas esboços preparatórios e uma cópia feita por Rubens. Leonardo começa a trabalhar sobre o tema de Santana. Ele pinta o retrato da Mona Lisa, mulher de um certo Francesco del Giocondo. A tela logo se tornou célebre.
Em 1506, retorna a Milão. Uma segunda versão de A Virgem dos Rochedos, provavelmente a de Londres. Leonardo prossegue seus estudos sobre a Santana. Em 1513, deixa Milão e oferece seus serviços a Juliano de Médici em Roma, dedicando-se a estudos técnicos. Em 1516, com a morte do seu protetor, ele aceita o convite do rei da França, Francisco I. Ele deve ter atravessado os Alpes com a Gioconda, a Santana e São João Batista, 3 quadros que não tinham sido ainda entregues a seus comanditários, talvez porque o pintor ainda não os tivesse concluído. Ele se instala no solar de Clou, atualmente Clos-Lucé, próximo ao castelo de Amboise. Reza a lenda que o rei o visitava atravessando um subterrâneo. Leonardo morreu em 2 de maio de 1519. Seu assistente, Francesco Melzi, voltou para a Itália com as anotações do pintor, mais de 10.000 páginas de notas e desenhos, que testemunham uma imensa curiosidade enciclopédica. Os textos estão escritos ao contrário, da direita para a esquerda. As páginas sobre pintura seriam reunidas em um tratado, o qual, a partir do século XVII, conheceria diversas edições. Adquirida provavelmente por Francisco I, La Gioconda permaneceu na França. Talvez Melzi tenha levado a Santana consigo para a Itália. Um século depois, nesse mesmo país, o quadro foi comprado pelo cardeal Richelieu. Colocado no grande gabinete do Palácio Cardeal, futuro Palácio Real, o quadro foi legado por Richelieu a Luís XIII. No reinado de Ana da Áustria, ele se encontra nos aposentos da rainha, em Fontainebleau. Posteriormente, fez parte da coleção de Luís XIV em Versalhes. Finalmente, entra no Louvre em 1801. Os antigos chamaram o homem de microcosmo. E a fórmula foi bem achada, porque o homem é composto de terra, água, ar e fogo. E porque o corpo do mundo é análogo. Assim como o homem tem ossos, suporte e estrutura da carne, o mundo tem rochedos como suporte da terra. Assim como o homem tem em si um lago de sangue no qual os pulmões crescem e encolhem para respirar, assim o corpo da terra tem as suas marés oceânicas, que do mesmo modo sobem e descem de 6 em 6 horas, como se o mundo respirasse. Se as veias partem desse lago de sangue ramificando-se no corpo humano, do mesmo modo o oceano preenche o corpo da terra com uma infinidade de veias de água. Antes de pintar um quadro, Leonardo preparava um cartão. Uma primeira versão do tema de Santana, a da National Gallery em Londres, é um desenho a carvão com realces em pastel. A Virgem está sentada no colo de Santana e o menino Jesus brinca com São João Batista. Sobre este mesmo tema, existem diversos estudos preparatórios. Leonardo, ao que parece, jamais executou a pintura que este cartão sugeria. Por outro lado, um de seus discípulos, Bernardo Luini, a executou acrescentando São José ao conjunto. O irmão Pietro de Nuvolari, em uma carta a Isabella d'Este, datada de abril de 1501, descreve um segundo cartão que exalta a cidade de Florença. A exemplo do primeiro cartão, este poderia ser uma encomenda do convento dos Servitas da Anunciata, de onde Leonardo era hóspede. São João Batista é substituído por um cordeiro. Este cartão desapareceu. Um esboço conservado em Veneza talvez corresponda a ele. Em seguida, Leonardo teria feito um terceiro cartão para preparar a Santana do Louvre. Esta obra também está desaparecida. Restam apenas esboços. A pintura se aplica a todas as funções do olho, que são em número de 10. Trevas e luz. Volume e cor. Figura e colocação. Distância e proximidade. Movimento e repouso. O painel mede 1,12 m de largura por 1,60 m de altura. Ele é composto de 4 tábuas de álamo da Itália de 3 centímetros de espessura, coladas e cavilhadas, reforçadas posteriormente por 2 travessas de madeira de abeto. Em uma época passada, o painel foi aumentado. 2 tiras de 8 a 10 centímetros foram colocadas de cada lado.
Posteriormente, foram pintadas de modo a ampliar a composição. Hoje em dia, as duas tiras laterais estão ocultas pela moldura. As tábuas deformaram e apresentam uma ligeira convexidade que aparece nitidamente em luz baixa. Uma fissura considerável cruza o rosto de Santana. A Adoração dos Magos, ou São Jerônimo, quadros inacabados, mostram a primeira etapa das pinturas de Leonardo. Em um fundo claro ou avermelhado, o pintor faz um desenho muito detalhado e depois posiciona um modelo monocromático. Em Santana, o desenho transparece sob as zonas claras. A camada de pintura é extremamente fina. As técnicas empregadas por Leonardo não são conhecidas com detalhes. Sabe-se apenas que ele demorava muito tempo para pintar seus quadros, 10 anos talvez para realizar a Santana, cujos detalhes permaneceram inacabados. Na verdade, a teoria habita na inteligência, mas a prática se encontra nas mãos. E é por isso que Leonardo da Vinci, de inteligência suprema, não se contentava jamais com o que fazia e concluía pouquíssimas coisas. Muitas vezes, revelava o motivo. Sua mão não chegava à altura de sua inteligência. O rosto da Gioconda mostra uma rede significativa de rachaduras que não encontramos em suas mãos. Sinal de que o pintor utilizou nessas duas regiões ligantes diferentes. Do mesmo modo, o rosto da Santana permanece bem liso, marcado apenas por uma fissuração bem fina, que corresponde à tensão da madeira, ao passo que o do Menino Jesus exibe toda uma rede de rachaduras, devido, ao que tudo indica, às diferenças de secagem entre as camadas consecutivas. Muito admirado, o quadro foi restaurado diversas vezes e mostra inúmeros repintes antigos, a óleo ou a têmpera, bem visíveis a olho nu. E mais ainda em fotografia ultravioleta, em que eles se revelam na forma de manchas escuras. Os vernizes antigos escureceram de forma não uniforme e obscureceram os fundos azulados e as carnações dos personagens. Para obter uma bela cor verde, pegue o verde e misture-o com betume. Assim obterá as sombras mais escuras. Depois, para os verdes mais claros, misture o verde e o ocre. E para os verdes mais claros ainda, verde e amarelo. Para o brilho, coloque amarelo puro. Posteriormente, utilize o verde e açafrão da Índia juntos e encubra tudo. O quadro se divide em duas zonas cromáticas encaixadas. A das cores quentes, as carnações dos personagens, suas vestes, o solo da paisagem próxima. A das cores frias, o céu, as montanhas, a água, o manto da Virgem. A gama cromática é restrita. Cores frias, carnações e cores quentes formam sistemas limitados, porém rigorosos. As zonas claras são valorizadas pela proximidade das zonas escuras. A árvore e o céu, o rosto de Santana e seu toucado, o ombro da Virgem e seu cabelo castanho, o rosto do Menino Jesus e o último plano. O pintor modula todo o seu grupo central, tirando proveito ao mesmo tempo dos contrastes de luminosidade e dos contrastes entre as cores. A cabeça da criança é cercada por uma zona escura, azulada, que contrasta com a carnação avermelhada. O azul do céu é obtido com a ajuda de um azul médio. As carnações dos personagens pelo clareamento do vermelho. O rosto de Santana, que parece muito claro, é na verdade bem mais escuro que o céu próximo. Leonardo obtém um modelo esbatendo a cor. Este modelo pode ser bem regular para realçar a doçura da expressão, ou, ao contrário, contrastante para acentuar os relevos agudos ou as descontinuidades. É um traço maravilhoso de seu gênio.
Desejoso de dar o máximo de relevo àquilo que fazia, ele buscava as sombras mais densas e os fundos mais escuros por intermédio do preto, resultando em sombras mais escuras e se mostrando cada vez mais escuras para que, por contraste, os claros pareçam mais luminosos. Só que, deste modo, ele chegava a tons tão escuros que o conjunto parecia feito mais para imitar a noite do que as nuances da luz do dia. No entanto, ele fazia tudo isto para dar mais relevo e atingir o fim e a perfeição da arte. O ar está repleto de infinitas linhas retas e radiosas, entrecruzadas e tecidas, sem que uma nunca se sirva do percurso da outra, e elas representam para cada objeto a verdadeira forma de sua razão. No plano do quadro, o grupo delimita uma superfície triangular. Porém, no volume sugerido, ele forma em vez disso uma pirâmide, figura pela qual Leonardo tem predileção especial. Ao passar do cartão de Londres para o quadro do Louvre, o pintor acentuou consideravelmente esse efeito triangular. O rosto de Santana ocupa o vértice. Um eixo vertical é marcado por sua cabeça e seu pé esquerdo. O deslocamento lateral do Menino Jesus leva ao de Maria e torna assim o grupo ainda mais compacto. Olhares e gestos dos personagens polarizam toda a ação para a direita. O grupo parece em um equilíbrio instável em torno do eixo representado por Santana. Acredita-se ser possível identificar várias elipses ou vários círculos no emaranhado de formas. O olho tem dificuldade em delimitar os personagens, cujos membros parecem permutáveis. Os ombros de Maria e de Santana se confundem. O braço da Virgem poderia muito bem pertencer a Santana. Suas pernas podem se confundir. Do mesmo modo, a pata do cordeiro está em continuidade com a coxa do Menino Jesus. Entre o momento em que Leonardo executa seu cartão e aquele no qual ele pinta o quadro, outros pintores abordaram o mesmo problema formal. Em seu Tom Dodone, Michelangelo localiza a Sagrada Família em um círculo e cria um emaranhado restrito de formas em movimento. Em seu A Madonna com o Cordeiro, Rafael exprimiu a torção das figuras em proveito do fato pitoresco que cerca o cordeiro. Leonardo, preocupado com a originalidade, encontraria uma outra solução. Posteriormente, muitos outros pintores o imitariam. É possível imaginar o desenvolvimento de Leonardo através de desenhos sucessivos para as diversas santas Anas. As figuras se aproximam, se superpõem, se ligam, se confundem. No quadro, essa confusão foi concluída. Uma série de curvas que se encadeiam umas nas outras, formando uma espécie de entrelaçamento dinâmico. Há numerosas correspondências entre as formas e as texturas. As dobras das vestes e as dobras das montanhas. O volume do rosto de Santana e o volume da montanha. Estratificações dos rochedos e dobras dos tecidos. Os cachos do Menino Jesus ou do pelo do Cordeiro, as tranças de Santana, os festões que as rodeiam, os cachos da Virgem, os plissados do seu vestido, repetem em menor escala o entrelaçamento geral das formas, tema central de Leonardo da Vinci. Se você contempla os muros maculados por manchas informes ou feitos de pedras variegadas, com o propósito de imaginar alguma cena, encontrará neles paisagens de montanhas, rios, rochedos, árvores, planícies, grandes vales e colinas de todos os tipos. Poderá ver neles também batalhas, figuras com gestos vivos, rostos, roupas estranhas e uma infinidade de coisas que poderá recolocar de uma forma nítida e completar. As manchas coloridas dos muros são como o carrilhão dos sinos. Em suas batidas, encontrará todos os sons e as palavras que quiser imaginar.
A figura de Santana, mãe da Virgem Maria, rara no século XIV, se propaga na Toscana do século XV. Em Masaccio, é uma mulher idosa. Ela predomina sobre a Virgem que está sentada no seu colo. O grupo é tratado de forma hierática. Em Leonardo da Vinci, as duas mulheres não aparentam diferença de idade. Todo o hieratismo desapareceu. A ternura de Santana envolve Maria como esta envolve seu filho com seus braços. A criança foge por entre as pernas da mãe como para simbolizar um nascimento. Ele pisa na terra para mostrar que se reúne à humanidade. Entre os antigos hebreus, matava-se o cordeiro como um sacrifício para Deus. O Cristo que morre na cruz e que assume todos os pecados do mundo é qualificado como Cordeiro de Deus. Os traços juvenis e a fragilidade do animal são destacados. Tentando pular por cima dele, Jesus tortura um pouco o cordeiro. Brincando com o animal, ele imita a futura cena de seus próprios sofrimentos e de sua condenação à morte. Maria, talvez consciente do destino de seu filho, tenta detê-lo. Outro elemento de mistério, os rostos. Neles se encontra a doçura dos personagens de Leonardo da Vinci. A conquista de um tipo de fisionomia pessoal e carregada de implicações filosóficas é característica dos pintores do Renascimento florentino. Botticelli, Michelangelo, Rafael procuram obter através do rosto uma espécie de ideal platônico de beleza. Em Da Vinci, soma-se outra característica, o sorriso. O sorriso da Virgem dos Rochedos, do anjo, da dama com o arminho, de São João Batista que sorri apontando o céu, da primeira Santana que também aponta o céu, da Mona Lisa. Um sorriso apenas sugerido, permitido unicamente por esta posição dos lábios e que inscreve a boca e os olhos em um círculo perfeito. Da Vinci passou a vida inteira preocupado com as montanhas, suas dobras, suas camadas geológicas, os fósseis marinhos encontrados nelas, os rios, os fenômenos atmosféricos. A paisagem de montanhas altas, longínquas e azuladas é deserta, unicamente mineral, que jorra águas que parecem correr como se tivesse ocorrido um dilúvio telúrico. A paisagem da Gioconda exibe as mesmas montanhas distantes, azuladas e misteriosas. Na Virgem dos Rochedos, o cenário mineral se torna ainda mais fantástico, com uma caverna de formas estranhas e, em primeiro plano, uma espécie de abismo. O abismo, presente também na Santana, separa o observador da cena. Ele dá início a uma curva que se encontra no último plano, e a paisagem parece repetir também a linha serpentinada em um gigantesco entrelaçamento cósmico. Pareço, portanto, ter sido destinado a escrever a respeito do milhafre, pois, numa das minhas primeiras recordações de infância, parece-me que quando estava no berço, um milhafre se aproximou e abriu-me a boca com sua cauda, e com ela fustigou-me os lábios várias vezes. A partir do sonho do milhafre, Sigmund Freud tenta, em 1910, uma análise do quadro, um sonho de infância de Leonardo da Vinci. Baseando-se em uma tradução mal feita, Freud toma o milhafre por um abutre. Ele destaca que o animal era uma divindade maternal entre os antigos egípcios. Da Vinci, filho bastardo de um notário toscano, teve duas mães, a verdadeira e a mãe adotiva, donde, segundo Freud, a reunião das duas figuras maternas em um único corpo. O sorriso enigmático que aparece em todos os personagens seria o sorriso maternal sublimado. Um discípulo de Freud, Oskar Pfister, descobre alguns anos mais tarde a silhueta de uma ave nos contornos e nas dobras do manto azul da Virgem. O rabo do pássaro entraria em contato com a boca da criança. Alguns veem o rosto de um homem afogado flutuando na água.
Na gruta da Virgem dos Rochedos, outros veem uma mão levantada em frente a um rosto humano. O autor repara no contorno das pedras colocadas ao pé de Santana. Muito trabalhada, uma dentre elas, uma espécie de ágata, evocaria a forma de um feto. Tanto as interpretações como as críticas podem ser defendidas a partir das anotações do próprio Da Vinci. Quase sempre, o pintor se mostra inimigo de todo o esoterismo e preocupado, sobretudo, com a observação e a experimentação científica. Entretanto, às vezes, ele é fascinado por imagens fantásticas e valoriza as profecias, as deformações caricaturais, as anamorfoses. Na mesma época, Mantegna retrata perfis em nuvens. O século XVI seria marcado pela figura da analogia. Paisagens antropomórficas, cabeças compostas, grotescas, engendrando, na orla do barroco, toda uma estética da ambiguidade. Esta magia natural, nascida da busca das analogias, perpetuou-se até a nossa época, através das anamorfoses, ilusões de ótica ou mesmo adivinhações infantis. Sensibilizado pela profusão dessas imagens indeterminadas, o olhar moderno se torna mais desconfiado em relação às imagens antigas. Mas ninguém pode afirmar nos tempos atuais, com certeza, se Leonardo da Vinci escondeu voluntariamente imagens secretas em seu quadro. A evolução intelectual de Da Vinci está, sem dúvida, na origem dessa ambiguidade. O entrelaçamento de linhas e de formas multiplica as analogias e as correspondências. A plástica se torna o tema principal. A forma contém a ideia, mas tomada em um processo de criação contínuo, forma alguma é definitiva. É uma nova concepção do universo que surge com o Renascimento. Ao mundo hermético se sucede um mundo infinito, de formas fechadas, de formas abertas, o que talvez explique a falta de conclusão da maior parte dos trabalhos do pintor. Impelido pela minha ávida vontade, desejoso de ver a grande abundância de formas variadas e estranhas feitas pela engenhosa natureza, andando à roda um pouco entre os rochedos sombrios, cheguei à entrada de uma grande caverna. Na sua porta, ficando um tanto estupefato e sem saber o que era, arqueando-me, firmei a mão cansada sobre o joelho e com a direita tapei os olhos, ficando às escuras. E muitas vezes me abaixei aqui e ali para ver se avistava alguma coisa, mas era impedido pela escuridão que havia lá dentro. Estando um pouco ali, dois sentimentos me sobressaltaram: medo e desejo. Medo pela ameaçadora e escura caverna. Desejo de ver se lá dentro havia algo extraordinário. Versão brasileira Audio News.